há muitos anos atrás, bastantes anos, eu estava em São Paulo, peguei um avião para ir para o Rio de Janeiro, ponte aérea, e por coincidência eu entrei naquele avião, sentei e logo depois eu vi entrar pelo corredor do avião um ídolo, César Sampaio. Gostava demais daquele jogador, naquela época ele estava morando no Japão, eu, palmeirense que sou, ele estava no Brasil, queria servir a seleção brasileira e estava indo para o Rio de Janeiro, se eu não me engano acho que era um jogo no Maracanã. E uma tremenda sorte, aquele cara sentou do meu lado. Sentou do meu lado e foi algo muito gostoso, porque tremendamente simpático. E eu não sei nem direito como é que começou o bate-papo, mas a família dele era de Palmital. Então ali começou um bate-papo e eu lembro que, não sei como chegou nesse assunto, eu perguntei para ele o que os comentaristas, os repórteres, na época no Japão, porque o Japão estava começando com o futebol, né? Zico tinha ido antes, tinha aberto as fronteiras, e ele já era uma segunda leva de jogador, um grande ídolo. E o que aqueles comentaristas perguntavam para ele? O que era a mais comum pergunta? A mais comum das perguntas, ele respondeu que era se ele sempre foi o craque, se ele sempre foi bom. E ele respondia com toda a humildade, que é muito característica dele, falava assim, não, longe disso. Na turma da minha rua eu era o último a ser escolhido. Ou seja, tinha muito cara muito melhor que eu. E daí o pessoal perguntava, e daí, como é que é? Treino. Repetição. 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 Treino. Treino. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que foi em 2006, se eu não me engano, eu ouvi uma palavra naquela época pregada pelo pastor Valmir Machado Ribeiro, num texto que eu queria refletir com vocês. E depois disso, esse texto eu sempre repito para mim mesmo, Eu lembro que ele iniciou fazendo uma pergunta à igreja, na época, se alguém teria coragem de colocar o nome do filho de Judas. A gente conhece um monte de João, de Pedro, Mateus, Tiago, André. Mas Judas, eu confesso que eu não conheço ninguém. Porque ficou um símbolo de traição. A gente até admite que existam algozes nossos, mas traidor é uma coisa que esse nome ficou marcado na história como um símbolo de traição. E eu queria refletir com vocês, aqueles que trouxeram Bíblia, você em sua casa, abra o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler alguns versículos, vamos pulando alguns. Aqueles que não trouxeram Bíblia vão poder acompanhar no telão. Mateus 26, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Não, NVI, perdão, tá? Diz assim, verso 1. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejavam prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar. Verso 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12.
E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Então, Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Pula para o verso 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, que é que traz? Então homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Capítulo 27, verso 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. Só até aí. Vamos orar? Senhor, fala-nos ao nosso coração. Importa que não sejam palavras de persuasão humana saída dos meus lábios, mas palavras vivas vindas do teu trono, Senhor, que nos transforme, nos mude. Faz isso, Pai, para louvor da tua glória e porque nós oramos em nome de Jesus. Podemos, será, reproduzir o estilo de vida de Judas com o nosso jeito de ser? Será? Será? Queridos, quem era Judas? Judas era um dos 12 chamados por Jesus. Jesus escolheu Judas depois de ter orado uma noite inteira ao Senhor. A gente muitas vezes, quando vê um personagem como Judas, fala assim: puxa vida, Jesus errou. Esse camarada jamais poderia ser escolhido. Mas ele não errou, Jesus orou. Ninguém vem a Jesus se o Pai não o mandar. Isso é uma verdade. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Não é vontade própria, pura e simplesmente tua. Existe um plano traçado na eternidade que fez com que você adentrasse nesse templo, nessa data, nesse momento, para ouvir essa passagem específica. A gente poderia perguntar: mas por que chamou Judas? A pergunta é a mesma do porquê que chamou Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Do porquê que chamou Tomé, um homem que duvidava de tudo. Nenhum super-herói, nenhum homem especial, nenhum dos 12 que foram chamados por Jesus após uma noite inteira de oração passaria num exame de seleção nosso. Tenho certeza, se nós fôssemos entrevistá-los, com certeza nós os reprovaríamos. Nenhum super-herói, nenhum perfeito, nenhum com certeza passaria. Inclusive a palavra diz que na hora H, no momento em que Jesus foi preso, todos o abandonaram, todos fugiram.
Algum apareceu como João no momento da crucificação, mas no momento em que foi preso, todos fugiram, todos abandonaram, todos imperfeitos, assim como nós que estamos aqui hoje, chamados pelo Senhor, imperfeitos. Judas experimentou o mesmo que todos os discípulos experimentaram. Viram milagres, viu a multiplicação de pães, viu o imenso amor. Foi 3 anos andando junto com o Mestre. 3 anos. A gente fica tentando imaginar a intensidade que significou isso. Sabe? O que significa estar diante do Deus encarnado? Eu fico tentando imaginar, e imaginar não é pecado, o olhar de Jesus como que devia ser, a sonoridade da voz de Jesus, como é que deveria ser, como é que ele andava, como é que ele sentava, como é que ele agia, sabe? Ele fazia parte, Judas, daqueles que diz: para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Quando tantos outros discípulos abandonaram Jesus, ele estava entre os 12 que falou: não, nós não temos para onde ir, só tu tem palavras de vida eterna. E é interessante que Judas ainda tinha um cargo especial. Ele era tesoureiro do colégio apostólico, era ele que tomava conta do dinheiro. Pô, da onde você tirou isso? Dê uma olhadinha em João 12, e esse texto ele é revelador, inclusive para nós entendermos a reflexão a respeito de nós. João 12, verso 1 diz lá: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, um ano de salário. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Queridos, isso dá uma pitada a respeito de quem era Judas dentro do colégio apostólico. Quem era esse personagem? Porque existem muitas e muitas perguntas que, quando nós olhamos para nós, ao analisarmos se a gente poderia reproduzir a figura de Judas através dos nossos passos, algumas perguntas ao texto devem ser respondidas como se nós olhássemos para o espelho. Nenhum dos discípulos desconfiava dele. Tanto que na noite da Santa Ceia, quando Judas saiu, porque o próprio Cristo falou para ele: o que tiver que fazer, faça depressa, e é o momento em que ele vai e entrega a Jesus, combinando as 30 moedas, nenhum dos discípulos perceberam aquilo que estava acontecendo, porque pensava: ele é o tesoureiro, foi comprar pão, foi comprar alguma coisa que estava faltando. Ninguém desconfiava, ninguém sabia. Jesus conhecia. Daí uma pergunta salta aos nossos olhos e deve nos levar à reflexão: como é que Judas pôde cair vivendo 3 anos com o Mestre? Como é que Judas pôde cair andando com Deus? Como é que Judas pôde cair vendo tantos milagres, tantos ensinamentos? Como é que Judas pôde cair do jeito que caiu? Uma resposta é certa. Ao olharmos a palavra, não podemos concluir que ele caiu de repente.
De repente, ele foi tentado, 30 moedas. Não foi de repente. Porque a gente tem que entender que caídas repentinas no terreno espiritual simplesmente não existem. Não é de repente. Tudo começa pequeno, tudo começa devagar. Tudo começa com uma pequena moeda desviada do cofre. Não se traz Jesus, não se nega Jesus, não se abandona de uma hora para outra, não se nega a fé de uma hora para outra. Entenda, tudo começa pequeno. Judas começou como começa qualquer um, qualquer corrupto. De repente ele começou como tesoureiro do colégio apostólico, pasme, caixa 2. Umas moedinhas. Fico imaginando o volume da primeira moeda. Depois achou uma facilidade, já pegava mais moedas. De repente ele tinha 2 bolsas. Uma bolsa para o ministério, uma bolsa para sustentar os discípulos, uma bolsa para espalhar o evangelho, uma bolsa para o reino, mais uma bolsa para ele. A bolsa de Judas, sabe? E é assim que efetivamente começa os estilos de vidas tais quais Judas começou, como começa qualquer bêbado, tomando a primeira dose, como começa qualquer drogado, dando a primeira cheiradinha, como começa qualquer adúltero, olhando a primeira vez do lado, como começa qualquer um que tem acesso muitas vezes a uma página do pornô, sabe? Começa dando uma olhadinha, sabe? Sabe como começa qualquer prostituta, qualquer ladrão, qualquer corrupto? São pequenas concessões, porque a gente tem que entender, queridos, ninguém, absolutamente ninguém tropeça em pedra grande. Todo mundo tropeça nos dentinhos pequenos, é na pedrinha pequenininha, e de repente a gente começa pequenininho. Ninguém comete um pecadão como se pecado tivesse tamanho, porque é nós que qualificamos isso, inclusive nós classificamos pecados. Nós temos aqueles pecados que falam assim, esse pecado e esse pecado, quando a palavra não traz nenhuma alusão a isso. A alusão fala a respeito de pecado, a palavra diz. A palavra fala que os ébrios, os beberrões não herdarão o reino do céu, e os mentirosos também não. Mas a gente classifica, olha, o ébrio, o bêbado e o mentiroso como coisas diferentes. O ladrão não herdará o reino do céu, o adúltero também não, mas olha, isso dá para a gente negociar, a gente começa a ver, sabe? E muitas vezes a gente vai se envolvendo. Primeiro, a primeira página pornô, você tem acesso, ninguém olhou. É a mesma cena que aconteceu com Moisés quando matou o egípcio. Diz a palavra que ele olhou à direita, olhou à esquerda, não viu ninguém. Como não viu ninguém, matou. Por quê? Porque estava interessado em proteger a sua reputação e não o seu caráter. Caráter tem relação com Deus, reputação tem relação com aquilo que a sociedade diz de mim, sabe? As pessoas ficam cometendo algumas coisas, sabe? Porque, sabe, é só um trocadinho, é só uma olhadinha, é só. E quando vê, aquilo passou a fazer parte da sua vida. Eu costumava sempre citar esse exemplo. Eu trabalhei para usina durante muito tempo, a usina de açúcar e álcool. E naquela época, antigamente, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, era muito comum ter colônias perto das usinas.
E eu achava incrível quando eu ia perto de uma colônia dessa, e a primeira vez que chegava e sentia o cheiro do restilo e ficava falando, como é que a pessoa consegue morar num lugar assim? Você sente esse cheiro no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, você já acostumou. Sabe, aquilo faz parte do teu cotidiano, você não sente o cheiro mais. É do mesmo jeito que você não vê nenhum problema em ter o caixa 2. Em ter o caixa 2, inclusive das poucas reservas morais que você tem, sabe? Dionísio, até onde vai isso? Querido, quantas e quantas vezes a pessoa trabalha num escritório, e naquele escritório a qual ele trabalha, ele tem oportunidade e ele tira um xerox. Xerox de um documento, algo que ele vai precisar. Pô, Dionísio, um xerox da empresa, você tem noção do tamanho da empresa que eu trabalho? Você tem noção da imensidão que aquilo, quem que vai sentir a falta de um xerox? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, sabe? Eu poderia falar assim, é um xerox ladrão, está errado, é o primeiro passo, é o primeiro degrauzinho, é a primeira moedinha. Dionísio, você tem noção daquilo que você está falando? Eu tenho noção. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Quem falou isso não sou eu, foi Deus quem falou. E a gente vai entrando, e a gente vai se acostumando, e a gente não sente mais. Vocês acham que com Judas foi diferente? Vocês acham que com Judas ele simplesmente caiu porque foi tentado por 30 moedas de prata? Que hoje, se eu atualizar esse dinheiro, diz que não chega a 3 mil dólares. Vocês acham que é por causa disso mesmo? Vocês têm noção? É que aquilo foi se enraizando, sabe? É uma coisa, eu estou vendo a Isa ali, sabe, eu vou dar uma explicação porque eu vou usar eu como exemplo, tá? Muitas vezes, né, ela entra e vai fazer uma consulta, e eu penso que eu estou fazendo uma consulta para ela está me olhando, e quando ela está me olhando, no final eu já sei o seguinte, que ela concluiu que eu não sento direito. E depois ela começa a observar eu andando. E eu não ando direito. E depois de um certo tempo, ela percebe, por exemplo, que eu não sei respirar direito. Gente, 60 anos, não sabe sentar, não sabe andar e não sabe respirar, é mole. E a gente é assim. E daí a gente compensa. E daí ferra a nossa coluna, ferra a cervical, ferra o quadril, ferra o joelho, ferra o tornozelo. Por quê? Porque começou errado e não corrigiu. Foi pequenos erros, sabe? Senta direito, rapaz. Senta direito, menino. Senta direito, menina. A gente não faz isso. E quando vê, existe um preço a ser pago. Porque é o seguinte, corrigir uma coluna depois de 60 anos não é mole. Cuidado, jovens de 18, jovens de 20, cuidado, sabe? E o que é? Não tem nenhuma diferença. Do mesmo jeito que isso entra no nosso físico, é o mesmo estilo que Satanás utiliza para usar e entrar no nosso espírito e tomar conta da nossa alma. São pequenas concessões. De repente você tem caixa 2 o dízimo, de repente você tem em caixa 2 o seu amor,
você não consegue mais ser fiel. Sabe? O grande erro que existe é que nós não cortamos o mal pela raiz. Quantas e quantas vezes, quando vamos nos aperceber disso, já é muito tarde. Veja, para Judas a situação foi ficando difícil. Era preciso muito arrependimento e ele não quis pagar o preço. Fique imaginando na noite, nessa mesma noite, o Senhor, o Mestre, Deus Todo-Poderoso, pega a mão de uma toalha, cinge na cintura e lava os pés do traidor, dando oportunidade santa para arrependimento. Sabe? É isso que Ele faz com a gente domingo após domingo, reunião após reunião. Ele se apresenta como esse mesmo Deus, lavando os nossos pés, falando para nós insistentemente, a exemplo daquilo que eu aprendi com César Sampaio lá atrás. Repetição. Cuidado, cuidado. É só uma concessão, é só uma coisinha, sabe? E era preciso muito arrependimento. Ele só encontrou, como diz o texto, remorso. E remorso não é arrependimento. Sabe, aquela pessoa que sente, até chora, não por ter pecado, mas por ter sido descoberto. Muitas e muitas pessoas hoje sentem o quê? Remorso, porque me descobriram. Isso não é arrependimento. Não tem nada a ver com arrependimento. Arrependimento é metanoia. Não é remorso. Arrependimento é voltar atrás. É mudar o rumo. É aprender a sentar. É aprender a andar. É aprender a respirar. É não tirar xerox na grande empresa da qual você trabalha, sem pedir autorização para o teu chefe. Dionísio, é isso? É coisas pequenas, mas que vão tomando conta da nossa vida e de repente, está lá, sabe? Pecado é ramardia, é errar o alvo, ir de forma contrária à vontade de Deus para a sua vida. E Deus tem um plano maravilhoso para nós. Ele quer que nós andemos corretamente, sentemos corretamente, respiremos corretamente. Ele quer que você seja absolutamente honesto com seus negócios. Ele quer que você seja digno e íntegro em relação ao teu casamento, às tuas finanças. Ele quer que você não faça concessões, que você não adquira caixa 2. Sabe? Para que você não seja um alvo tal qual a Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão dos pecados. Por isso que o Senhor nos convida domingo após domingo para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos, para que nós olhemos para nós. Queridos, por que a traição? A gente poderia perguntar isso para o texto, porque o senhorio de Cristo foi trocado por 30 moedas. Muitos seguem aparentemente Jesus como fez Judas durante muito tempo, mas já trocaram o senhorio de Cristo há muito tempo, sabe? Judas trocou o Cristo por dinheiro. Muitos trocam pelos filhos, muitos trocam pelos netos, muitos trocam pela família, muitos trocam pela profissão, muitos trocam pela carreira, sabe? Aquela carreira vira objeto de adoração, o filho vira objeto de adoração, a família vira objeto de adoração. E olha que eu estou falando de coisas maravilhosas. Gente, que coisa mais maravilhosa do que família? Mas cuidado,
Cuidado se ela não está tirando o lugar de Cristo. Porque se Ele não for o centro, se Ele não for o principal, você está criando um caixa dois, meu irmão, minha irmã. Você está prestes a reproduzir o mesmo estilo que levou Judas à perdição. A mesma coisa, sabe? Quantos e quantos nós vemos Jesus está ficando apenas com o que sobra. Já não há mais espaço para Jesus na agenda, sabe? A gente dá a Jesus o que sobra da nossa agenda. Como o culto está gravado na plataforma, eu assisto a hora que dá. Eu fico imaginando, porque, sem questionar o meu pai, as razões que ele fazia para ir à missa no domingo, mas eu achava fantástico quando ele chegava em casa e naquele momento, naquele dia marcado, naquela hora abençoada, ele se trocava, ele se preparava, ele se arrumava e ele lá, e chegava com orgulho em casa dizendo assim, olha, o jornalzinho do domingo, porque ele tinha mania de colecionar coisa. Ele colecionava o jornalzinho e falava assim, olha, se faltar na diocese pode procurar comigo porque eu tenho. E falava aquilo com orgulho. Gente, eu não estou questionando a fé dele, eu estou falando que existia nele uma característica de compromisso. Coisas que estão se perdendo. As pessoas não têm mais compromisso. Dionísio, você está misturando a coisa, você não está entendendo que nós vivemos a graça, e você está requebrando a lei. Gente, entendam, queridos, entendam. Se eu entender a graça, eu cumpro a lei pelo amor que existe de Cristo em minha vida. Está entendendo? Vocês entenderam? Porque o que nós estamos vendo hoje muitas vezes é uma graça barata. Cuidado! Nós não percebemos, ficamos cauterizados. Entenda, nós não podemos ter dois senhores. Judas tinha outro senhor e se chamava dinheiro. A pergunta hoje é: você tem outro senhor? É tua profissão? É teu diploma? É tua agenda tão preciosa? Tempo é dinheiro. Sabe? Essas perguntas ecoam ao tempo que eu ouvi a primeira vez isso em 2006 e fico me repetindo a toda semana para mim mesmo, em que eu muitas vezes corro o risco de reproduzir um estilo de vida em que eu seja um canal fácil, presa para Satanás. Pensem comigo. Não foi muito barato o preço pago pela traição, 30 moedas pelo Filho de Deus, 30 moedas. A única alusão que existe a 30 moedas, existem dois textos básicos do Velho Testamento, um que fala que isso era o preço de pagamento de um escravo. Quando o texto ainda diz que quando um escravo era morto por causa de uma chifrada de um boi, a indenização que caberia ao dono desse escravo era 30 moedas. Esse homem, Deus, se fez servo, e o preço que foi vendido foi o preço de escravidão. 30 moedas. Sabe? Quanto está custando a tua traição? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim. Essa é uma pergunta. E é muito interessante isso, queridos. Se nós fôssemos como amigos numa cantina italiana, e depois de nos deliciarmos, esse exemplo aqui é de graça transformadora do Luciano Subirá.
nós nos deliciarmos daquela macarronada, depois que terminasse, alguém olhasse para você e falasse assim: olha, você está com um molho de tomate no queixo, o que você faria? Ficaria com raiva de quem falou isso? Ou agradeceria? Se ele não falasse nada, e você simplesmente, antes de sair do restaurante, entrasse num banheiro e tem lá um vidro muito grande, um espelho, e você olhasse a mancha de massa de tomate no teu rosto, você bateria no espelho? Culparia ele? Esse é o trabalho do pregador. É pura e simplesmente, sabe, tentar falar para vocês: olhem o espelho, se olhem, se observem, dia a dia, as pequenas concessões, sabe? Achamos fácil acusar Judas, mas muitas vezes não olhamos para nós. Quem tem coragem hoje de perguntar: Senhor Jesus, onde eu tenho te traído? Quem tem coragem de fazer uma pergunta como essa? Sabe, existe um momento em que muitas vezes essa pergunta pode ser tarde demais. Lembre-se, quando Judas foi tomado por Satanás, chegou um momento em que Cristo olha para ele e diz: o que quer fazer, tiver que fazer, faça depressa. É como se a mente já tivesse cauterizado. É isso que você quer? É olhar a página pornô? Olha mais, fica à vontade. É isto que você quer? Sendo casada, piscar para as menininhas do lado? Fica à vontade, faça mais. É isso que você quer? Você entendeu? Negociar a tua agenda livremente? Faça mais, fique à vontade. O que tem que fazer, faça depressa. Eu fico tentando imaginar que é como se Cristo tivesse desistido, sabe? É meio difícil a gente imaginar isso, né? Sabe? Desistir. Um Deus que desiste. Queridos, se essa mensagem hoje está falando ao teu coração, cuidado, para que amanhã não seja: tiver que fazer, faça mais, vai depressa. É isso que você quer? Fique à vontade. Você não virá a mim por força. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Todas as chances possíveis e imagináveis foram dadas para Judas. Fala assim: gente, Dionísio, havia um plano pré-concebido na eternidade. Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso, querido. Mas eu não posso minimizar o amor de Jesus por mim e por você. O amor de Cristo por nós é imenso, é maravilhoso. Por isso eu queria que você fechasse teus olhos e olhasse para dentro de você, sabe? Olhasse para dentro de você. Eu não fiquei com raiva da Isa quando ela falou que eu sento torto, que eu ando torto, que eu não sei respirar. Sabe por quê? Porque é verdade. É verdade, eu pago o preço por isso. Como eu devia ter descoberto isso antes. Agora só descobrir também e não fazer nada. Vocês estão vendo que eu me coloco no banco do réu, e é isso que eu quero que você tenha coragem de fazer hoje.
Se coloque diante do espelho e olhe as concessões que muitas vezes você tem feito. Quantos e quantos não têm separado mais os minutos para o culto de domingo, o tempo de oração? Quantos e quantos estão se acomodando com plataformas digitais? Por mais que seja moderna, queridos, isso não é adoração. O princípio da adoração é comunhão. É comunhão, meu querido. Ah, mas é meu filho, é meu neto, é meu querido. Tenha e os ame. Só tome cuidado. Só tome cuidado. Só veja se não está sendo tomado um espaço do senhorio de Cristo na tua vida. Veja com muito cuidado. Senhor, olha para nós agora, Pai. Olha para a tua igreja. Olha para o teu povo. Senhor, e que haja liberdade plena, genuína do teu Espírito Santo, para nos mostrar em que reproduzimos em nossa vida um estilo de vida que confronta o teu senhorio, que muitas vezes abre brecha, porque sabemos que árvores muito grandes são derrubadas com apenas uma cunha. A brechinha é pequena, uma cunha. Senhor, nos abra os olhos, nos dê sensibilidade, Senhor, que nós, só nós, agora possamos olhar para nós mesmos e à luz do Espírito Santo de Deus, Senhor, encontrar lugar de arrependimento e não de remorso. Senhor, que nós não troquemos a eternidade nossa por um prato de lentilha, que nós não troquemos, Senhor meu Pai, e encontremos só remorso, porque é impossível agradar ao Senhor sem arrependimento genuíno. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém?